Bom dia a todos, estamos aqui no coletivo Reação, um projeto de agrofloresta comunitária numa área urbana de Brasília, mais precisamente na Superquadra 206 da Asa Norte. Fui convidado então para falar sobre como transformar áreas urbanas em agroflorestas. Desde já agradeço a organização do evento. Eu não vou tratar da parte técnica de como plantar agrofloresta, eu acho que os princípios são os mesmos, a gente só deve levar em consideração mais o contexto social, cultural e político da onde essa agrofloresta vai ser implantada. Vou trazer algumas reflexões e vou apresentar 6 tópicos que eu acho importante de se levar em consideração quando você for sair da sua casa, do seu apartamento e for plantar de forma comunitária em um espaço público na cidade. E por fim, nós vamos dar uma volta no nosso espaço e eu vou apresentar de forma mais descontraída a nossa área de produção. Então vamos lá. Estamos aqui no centro da nossa agrofloresta, mas primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Igor Avellini, eu sou geógrafo de formação. Fiz um mestrado em desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília e hoje faço uma outra pós-graduação em nutrição de planta e manejo de solo pela Exalc Piracicaba. Mas me considero mesmo um agroecólogo. Desde muito cedo, desde criança, me interessei profundamente pela ecologia, pela natureza, pela agricultura. Minha mãe tinha uma casa, um terreno em Pirinópolis, no interior do Goiás, e era um terreno mágico, cheio de frutas. Peguei o gosto por produzir mudas de frutas e tive isso como um hábito durante muito tempo, desde criança. Me lembro já morando aqui na cidade, fazendo mudas de frutas e eu com aquela ansiedade de ver elas crescendo e tudo mais. Eu devia ter por aí uns 14, 15 anos. Eu fui numa agropecuária aqui ao lado e aí pedi um adubo orgânico para eles. E o rapaz, o vendedor, ele me convenceu que ureia era um adubo orgânico. Então cheguei em casa empolgado, apliquei segundo a recomendação dele lá. E naquela ansiedade resolvi já transplantar logo 3 plantas. E quando eu fui transplantar, eu olhei o torrão daquela planta e as minhocas estavam todas mortas. Os micro-organismos estavam mortos. Então fiquei com aquele questionamento. Acabei fazendo geografia, mas desde o meio do curso assim, eu já estava convencido que a ação política mais eficaz era seguir primeiro o meu coração e plantar. E que a bandeira mais importante de luta nesse país é a reforma agrária, a luta do campo. Então, a partir aí de 2010, eu coloquei a agroecologia na minha vida como uma coisa focal mesmo. Então, eu acabei me especializando em sistemas agroflorestais. Hoje faço parte de uma família maravilhosa, que é o Mutirão Agroflorestal, né? Hoje instituída como uma ONG, a gente faz diversos tipos de trabalho. Eu presto consultorias, dou cursos, escrevo, capto, executo projetos socioambientais, principalmente voltados para a agricultura familiar e para a reforma agrária. E hoje eu sou coordenador executivo da área de restauração com sistemas agroflorestais, junto com a Yumi Parralego, do projeto City Nova, uma parceria da ONU junto com a Secretaria do Meio Ambiente, executada pelo CIRAT, o Centro de Pesquisa Internacional em Águas e Multidisciplinariedades. Então vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem qual é o meu envolvimento com a agricultura urbana. Eu sempre tive então esse hábito de produzir mudas e em casa, já no apartamento, eu sempre descia do prédio para plantar e acabava sendo até meio chato, porque sempre que eu ia plantar, eu batia a enxada no chão. Se não fosse na primeira, na segunda vez, alguém me parava, perguntava o que eu estava fazendo, falava que aquilo era muito legal, algumas vezes até me ajudava a fazer o plantio, me pedia para ligar para ele depois, para plantar junto.
Outras pessoas não, já vinham me questionando se era certo aquilo que eu estava fazendo, se eu tinha autorização e tudo mais. Acabou que eu conheci muitos vizinhos e esses vizinhos me questionavam por que a gente não fazia uma coisa mais enxuta. E realmente eu já tinha esse sonho há muito tempo. Eu tinha feito um curso de Dragon Dream, a gente acabou usando algumas metodologias participativas e um dia a gente resolveu sentar e pensar juntos o que a gente queria para aquele movimento que estava surgindo. Nós levantamos nossos sonhos, fizemos um primeiro mutirão que foi impressionante. Acho que Brasília tinha uma carência assim, desse processo. Um mutirão que a gente praticamente não divulgou, umas 100 pessoas apareceram, foi super complicado de organizar as pessoas, mas por sorte filmamos e conseguimos lançar numa plataforma de financiamento coletivo o nosso projeto e em 2 meses a gente conseguiu captar um recurso que permitiu com que a gente oferecesse para a comunidade cursos, oficinas, no intuito de estabelecer essa cultura e instrumentalizar os participantes, né? Como plantar, como colher, como manejar, pensando também a construção de uma central de compostagem, uma articulação com os outros grupos de agricultura urbana que estavam participando. A primeira reunião da articulação DF de agricultura urbana foi aqui no nosso projeto e a gente pensou em ir muito mais além, né? Trazer para a comunidade que estava envolvida um debate aberto sobre a condição insustentável que a cidade e o campo estavam. Mas a gente tem que levar em consideração que não adianta ficar teorizando, não adianta ficar buscando soluções se a gente sempre parte do mesmo paradigma. Para mim, trabalhar com sistemas agroflorestais é uma oportunidade muito boa, é um caminho muito lindo para a gente rever esses paradigmas que engessam nossa forma de ser no mundo. Com a agrofloresta, uma das primeiras coisas que a gente entende é que não é a cooperação o grande motor da evolução e do desenvolvimento. Na verdade, é a cooperação. A gente vê que a planta que é mais resiliente, por exemplo, a seca, é aquela que melhor conseguiu estabelecer relações simbióticas com a vida, a microvida no solo. Aquela planta que mais produz é aquela que conseguiu estabelecer relações de cooperação melhores com os polinizadores. A gente vê que o sistema é todo integrado e que um elemento não é sozinho, não pode ser visto de forma sozinha. Outra coisa é que com a agrofloresta a gente entende que a gente é parte de um sistema maior, de um macro-organismo, e que nós podemos ser um fator positivo nisso tudo, agindo a partir do nosso amor incondicional, buscando melhorar em quantidade e qualidade de vida estabelecida em cada lugar que a gente se envolver. Mas de uma hora para outra a humanidade resolveu crescer indefinidamente em detrimento dos outros seres que coabitam conosco no planeta Terra. Isso é como um câncer, né? Porque o que é o câncer? Quando uma célula resolve se multiplicar indefinidamente em detrimento do equilíbrio e da harmonia do organismo maior. O que nós estamos sendo hoje, enquanto capitalistas, é um câncer. E a vida é muito mais. A vida é cheia de vida. A gente aprende com a agrofloresta, quando nós consorciamos diferentes plantas, que a gente otimiza a produção. A gente melhora a produção em área e melhora a qualidade de vida daquelas plantas. Então, a gente aprende que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é muito mais que 2. E a gente aprende que a diversidade e o diferente nos complementam. Com tudo isso, a gente se envolve intimamente com esse processo de vida em abundância. A gente percebe que cada espaço, cada local tem seu potencial e seu papel ecológico.
Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos ir para a ação. Porque é no espaço que se trava uma disputa do que é a cidade. Diversas vezes já nos apareceram pessoas aqui nos mutirões, quando a gente está plantando, agradecendo. Uma senhora uma vez veio aqui agradecer que fazia mais de 20 anos que ela não via vagalume e que tinha reaparecido os vagalumes aqui no bairro por causa da nossa agrofloresta. Ela estava super feliz, lembrando da infância. E já diversas outras pessoas já apareceram aqui reclamando, dizendo que agora insetos invadem a casa dela e que tem um rapaz ali do prédio também que é super chateado. Ele fala que cidade não é para ter inseto, cidade é para ser limpinho, que se ele quisesse inseto ele ia para o campo, ia morar na roça. Um certo preconceito também. Ao mesmo tempo, diversas pessoas já reclamaram que a agrofloresta atrai pessoas estranhas. Não são pessoas estranhas, na verdade é o garçom ali do restaurante chinês que antes de pegar o ônibus de volta para casa passa aqui para colher acerola. Essa pessoa estranha é o porteiro do outro bloco que todo dia, 11 da manhã, aparece aqui para catar pimenta. São pimenteiras que ele mesmo plantou, ele gosta muito de colocar na comida dele. Então, a classe burguesa tem uma dificuldade de conviver com o diferente, com outra classe, e fica essa tensão. O que está em disputa aí são diferentes concepções do que é a cidade. De um lado, você tem uma concepção higienista, militarizante, que quer realmente a desintrusão, a retirada das pessoas dos espaços públicos. Eu não vou entrar numa crítica política mais profunda e rolando já o buzinaço contra o Bolsonaro aqui, mas a nossa visão de cidade, a nossa visão de espaço público é outra, é uma visão humanista, uma visão de inclusão, uma visão de diálogo, e é com o outro que a gente vê a nós mesmos, é com o outro que a gente cresce espiritualmente, a gente cria tolerância, e a gente está vivendo num mundo cada vez mais intolerante. Nada mais importante do que a gente trabalhar isso dentro de nós. É importante a gente entender que é no espaço que essa disputa é travada. E é no fazer que a humanidade se reinventa. E nada mais legítimo que ocupar o espaço público para a gente se reinventar enquanto coletivo. O primeiro tópico que eu gostaria de colocar aqui, que é importante da gente levar em consideração, é: pratique a desobediência civil, vá para a ação. Por quê? Porque é nessa ação que a gente se reinventa, é ocupando o espaço público que a gente abre o diálogo, é no momento que você sai do seu apartamento, da sua casa, que você encontra o vizinho, você vai lá plantar, mesmo que seja sozinho. E eu já acompanhei o surgimento de diversos coletivos de agricultura urbana e eu sempre falo para as pessoas: planta. Já visitei alguns coletivos que as pessoas estavam com medo de fazer porque ainda não existe a prática da agricultura urbana regulamentada pelo Estado, regularizadas as atividades. E eu falo: planta. A pessoa desce do apartamento, começa a plantar, conhece um vizinho, faz uma amizade, já criou um coletivo e a coisa começa a acontecer. Muitas vezes você mal conhece o bairro onde você vive. Uma vez eu fui ali na 404 Norte ajudar 2 casais que estavam querendo fazer um plantio. E eu falei: não vou ficar conversando com vocês aqui. Vamos sair. Pegamos uma enxada e começamos a caminhar na quadra. A gente andou menos de 50 metros. A gente descobriu que a escolinha tinha uma horta numa área fora, que os estudantes todos participavam. A gente conheceu uma hortinha do outro lado da rua. A gente gritou
no prédio, a gente conheceu uma moradora que estava plantando ali e a coisa foi acontecendo. A segunda coisa é buscar fazer essa micropolítica, criar laços na sua comunidade, conhecer os vizinhos e fortalecer as suas bases ali. E a terceira coisa importante é se envolver intimamente nesse processo. Porque eu vejo muita gente buscando agricultura urbana pensando na sua saúde e achando que é uma coisa fácil. Mas plantar exige cuidado. Muita gente vai 3 vezes por semana para a academia, está interessado em crescer os músculos, sei lá. E acha que a agricultura urbana é um final de semana sim, um final de semana não, vai lá 2 horas, cuidar de uma plantinha. Mas se você quer realmente produzir, plantar alimento de qualidade para a sua comunidade e realmente incorporar nesse processo dialógico, né, com as pessoas, com as plantas e superar o que o Leonardo Boff colocou dessa alienação ecológica, desse analfabetismo ecológico e conhecer as nossas origens, a gente precisa se envolver intimamente com aquele processo, com as plantas que a gente está criando, pensando todo o contexto que ela está, pensando as outras plantas companheiras. Isso sim te insere num contexto transformador, né, de crescimento. Fazer parte realmente dessa transformação. O quarto ponto importante é aí sim, buscar um apoio político para regulamentar a prática da agricultura urbana na sua cidade. Porque a maior parte, praticamente todas as cidades no Brasil, não tem a prática regularizada, regulamentada. Aqui em Brasília já são praticamente 6 anos que a gente está batalhando, com diversos grupos participando. Conseguimos escrever de forma participativa uma minuta. O decreto foi aprovado, mas ainda não se formou o grupo gestor para receber os pedidos de regularização dos projetos de agricultura urbana. Então a gente continua na ilegalidade. Eu, tenho uns 3, 4 anos atrás, sentei com o diretor de Parques e Jardins da Nova Cap, o órgão responsável pelas áreas bucólicas verdes de Brasília, e ele falou assim, olha, em 86, o Rorizo, o antigo governador, ele passou uma lei dizendo que é proibido o manejo pelas pessoas dessas áreas verdes, que é exclusivo o manejo dessas áreas pela Secretaria de Parques e Jardins da Nova Cap. Ele falou assim, eu não vou te multar se ninguém te denunciar. Eu vou fingir que nada está acontecendo, mas se alguém denunciar, eu vou ter que entrar com uma multa contra você. Eu falei, beleza. Estou esperando acontecer alguma coisa. Se acontecer, a gente mobiliza a sociedade, a gente se articula, entra num embate mais político e faz valer um decreto que está aprovado, que é para correr, que é para acontecer. Então, procure se articular politicamente, buscar regularizar para que a gente tenha, em um curto, médio prazo, já a atividade da agricultura urbana regularizada. O quinto ponto é ir além. Não ficar só na agrofloresta. A agrofloresta é uma forma de produção, mas ela envolve muito mais. E a gente deve ir muito mais além. Buscar envolver as pessoas na reciclagem do lixo orgânico, com compostagens, trazer o debate sobre um consumo consciente, se articular com os movimentos do campo, porque a cidade, muitas cidades, algumas têm mais potenciais que a outra de produzir alimento, mas a maior parte nem tem tanta área. E é um sonho muito distante você imaginar os espaços urbanos produzindo alimento realmente para alimentar parte dessa cidade.
a gente tem que saber que campo e cidade é uma coisa só e que a gente depende do campo, e o trabalho do agricultor é um trabalho fundamental. O agricultor, ele pode ser um grande agente de recuperação ambiental, de conservação ambiental, de produção de alimentos saudáveis, quebrando com essas commodities e a gente se envolvendo num processo que é um contínuo, que é dialógico. O agricultor precisa das pessoas da cidade, a cidade precisa do agricultor. A reforma agrária é uma bandeira importantíssima no nosso país, no contexto que a gente vive. Temos que buscar formar comunidades que sustentam a agricultura, desenvolver mais atividades de economia associativa. E o sexto ponto que eu pensei foi a celebração. Cada plantio, cada colheita, cada oficina que for dada, chamar outros grupos e celebrar, porque nós somos muito mais do que isso que está nesse governo. O Brasil é feito de diversidade e a gente deve prezar pelo respeito. É muito estratégico colocar Deus acima de todos, levantar uma bandeira patriótica vazia, desqualificar a ciência. Então, a gente deve celebrar porque cada colheita, cada processo, cada encontro é importante para a gente se fortalecer nesse movimento, que é um movimento muito maior. E agora vamos dar uma volta aqui, conhecer as espécies, conhecer como é que a gente vem construindo o nosso sistema agroflorestal e continuar esse papo. Vamos lá? Essa arte o pessoal do MUDA, do Movimento Urbano de Agroecologia, emprestou pra gente. Já agradecer aí o pessoal. Então vamos contar um pouco dos causos aqui da nossa agrofloresta. Tem uma graviola bem grande aqui ao lado e uma moradora falou que essa planta estava 6 anos dentro de um vaso. 6 anos estagnada dentro de um vaso na sala dela. Ela resolveu trazer aqui no mutirão. Eu falei para ela, eu não sei, acho que ela tá lá, acho que ela vai, não sei se ela vai crescer. E ela triplicou de tamanho no primeiro ano, uma coisa linda, cresceu muito. Então aqui a gente sempre busca estratificar, formando uma estrutura florestal, consorciando, né, plantas de extrato baixo, como a taioba, o açafrão. Aqui a gente tem um limão-cravo e lá em cima uma planta emergente, a mutamba, que é uma árvore aqui do Cerrado que cresce muito bem, tem um crescimento maravilhoso, bem resistente. Nós temos a amora, um repositor hormonal para as mulheres, né? O açafrão, a gente sabe, ele é um ótimo anti-inflamatório. A taioba, uma planta deliciosa para refogar, fazer tudo quanto é tipo de comida. E vamos por aqui. Esse pé de acerola, ele tem 4 para 5 anos, produz horrores, todo mundo vem colher aqui e sobra. Mentira, não sobra, infelizmente. Mas um dia vai sobrar, porque tem outro pé também gigante para lá, mais de uns 5 que a gente plantou por aqui, então um dia vai dar para todo mundo. Na agricultura urbana, a gente deve levar em consideração sempre a visão de todo mundo. E muitos moradores aqui pedem para a gente ralhar bem, para eles não perderem a visão, para eles se sentirem mais seguros ao caminhar pela calçada e ao entrar aqui. Então a gente faz alguns manejos que nem sempre eu faria, por exemplo, na minha terra para produzir. Essa bananeira a gente ralhou bem, deixou só 2 filhos, mas eu teria esperado um pouco mais para fazer esse manejo. Tudo bem, elas vão crescer bem saudáveis. Você pode ver aqui uma colheita. Vamos fazer uma colheita desse açafrão.
Olha que abundância. Essa terra era uma terra muito pobre, uma terra altamente compactada. De picareta aqui, a quantidade de calo que a gente abria na mão era impressionante. Um latossolo muito compactado, cheio de entulho. Primeiro a gente veio mesmo de enxada e foi muito difícil. Depois, o último plantio que a gente fez, a gente já contratou uma tobata mesmo. O rapaz estava com medo de trabalhar na cidade, achando que a polícia poderia atrapalhar. Mas ele veio, ficou 3 horas trabalhando para a gente, revolveu aquele solo super compactado. A gente foi formando os canteiros, depois vocês vão ver. Aqui a gente tem um hibisco, né? É mais uma punk que a gente tem buscado cada vez mais trabalhar com as plantas alimentícias não convencionais. Elas costumam ser mais rústicas. Nós não temos irrigação aqui na nossa área. O GDF proibiu a gente de puxar água do condomínio. Foi em meio à crise hídrica, um contexto político particular. A gente brigou dizendo que, poxa, a gente está plantando água, a gente está plantando floresta, né? Fazendo trabalho de educação ambiental e tudo mais. Mesmo assim, a gente não conseguiu autorização para ter a água aqui para irrigar o sistema. Então a gente passa aqui 6 meses de seca, né? Em pleno Planalto Central. As bananas sofrem muito, todas as plantas sofrem um pouco, mas é isso. Trabalhando com as punks, a gente consegue produzir mais e tem menos pessoas que vêm aqui aleatoriamente colher. Não que a gente não queira que as pessoas venham aqui aleatoriamente colher, mas, por exemplo, uma alface que te leva muita energia, muita água, e aí vem uma pessoa e colhe que você não conhece, causava um pouco de conflito, e a gente veio trabalhando cada vez mais com as plantas alimentícias não convencionais pela rusticidade, pela alta produção. Aqui a gente tem uma outra punk, a chaia, né, que é uma hortaliça arbórea, altamente produtiva, um extrato médio, ela aguenta sombra e é riquíssima, como a moringa, que a gente também tem vários exemplares aqui de moringas. A chaia, ela é riquíssima em cálcio, proteína, várias vitaminas e ela é muito rústica. Tem galho que a gente corta mesmo na seca e deixa ali de cobertura e ela pega. É impressionante a rusticidade da chaia, alta produtividade. Isso aqui é espetacular, gente, que sempre foi um sonho de todos nós termos abelhas meliponicultoras dentro do nosso sistema. Mas sempre teve uma certa dificuldade com as iscas e tal. E tem um participante aqui, o Antônio Aguiar, que ele é um biólogo, morador aqui, e ele virou para mim e falou, olha, acabaram de cortar uma árvore que estava morta. Eles vão levar o tronco amanhã, possivelmente, e ela tá cheia de abelha mamangava. Cheia de ninho de abelha mamangava. Vamos levar de algum jeito esses troncos lá para dentro da agrofloresta. Falei, caraca, que demais. E a gente cortou ela com muito cuidado e trouxemos no comecinho da noite, a gente trouxe elas para cá. Esses 2 troncos, 3 troncos. Vocês veem aqui o buraco das mamangavas? É lindo. No finalzinho da tarde, elas vêm em monte assim e voltam para casa. Fica cheio de abelha mamangava aqui. Muito lindo, muito lindo. Foi um sucesso isso aqui. Vocês têm que levar em consideração aqui que nós estamos em meio a uma quarentena. Tirei a máscara só para falar com vocês e o manejo aqui está um pouco deficiente, digamos. Mas olha, a gente tem um guapuruvu aqui crescendo muito. E aqui a gente tem uma pitangueira. Ela ainda não produziu, ela só deve ter uns 3 anos. A mutamba que eu falei para vocês, super alta. A formiga aqui não tem perdoado, então a gente tem aprendido muito com ela. Ela tem feito muita poda, né? Esse pé de manga, por exemplo, ele tá peladinho. A produção aqui de mamão é impressionante. Vamos ver um pé ali.
Cuidado com a parte ali. Essa área aqui já é uma área mais nova. Esse pé de mamão, tem vários pés de mamões aqui com alta produção. Eles também sofrem muito com a seca, mas durante a chuva eles produzem bastante. Já é o suficiente para todo mundo aqui. Podem observar aqui a quantidade de matéria orgânica, né, principalmente de bananeira, né? A banana é um elemento fundamental da agrofloresta, né? Ela tem um crescimento vigoroso, produz bastante biomassa e como a gente não tem irrigação aqui, ela é o nosso maior parceiro na irrigação com o tronco dela das mudas. Nós temos aqui um pé de algodão, né? Muito bom para doenças pulmonares. A gente tem podado muito eles, mas eles todo ano crescem bastante. Tenho feito várias colheitas dele. Aqui a gente tem o boldo, ele é muito rústico, ele cresce tanto que eu tenho usado ele para produção de biomassa mesmo. Tem canteiro que eu planto o boldo de metro em metro para ficar podando e incorporando ele no solo. Tem dado bastante sucesso. Aqui nós temos a moringa, que está bem cortada pelas formigas, mas vocês veem aqui que a gente botou uma silver tape. Inventamos isso aqui, botamos uma silver tape ao contrário, para impedir as formigas de subirem. Esse experimento aqui eu fiz primeiro lá na minha terra e ele funcionou, mas a silver tape acaba perdendo a cola depois de 1 mês e meio. Então não é eficiente a médio e longo prazo, mas com uma urgência tem sido legal. Uma planta muito rústica que produz bastante aqui também, que eu plantei uma vez só, de estaquia, e ela veio muito forte e vigorosa, é a Physalis canapu, conhecida no Nordeste também. Olha, ela é muito docinha, muito boa. E é isso, você pega um tronco e bota no chão e ela pega muito fácil. Muito docinha, muito gostosa. Uma planta que tem sido bem ornamental e que a gente tem comido bastante é a língua de vaca, Major Gomes. Ele produz muito, a gente planta nas bordas dos canteiros e ela compõe assim, fica muito bonito. Tem essa florzinha rosa amarela, é bem legal. Interessante uma experiência que a gente teve, que uma vez a gente estava aqui plantando e um rapaz veio até a gente perguntando se a gente não tinha hortelã, que ele queria fazer um chá. E aí a gente falou, não, temos hortelã, você não quer conhecer onde é que ele tá, para você poder sempre colher? Ele olhou assim pra gente com uma cara e deu um passo para trás e falou assim, não, mas é que eu nunca vi planta ao vivo. Frase estranha, né? Mas o que ele queria dizer? Que ele nunca tinha comido algo que ele mesmo tinha colhido. Ou seja, uma desconexão muito grande, né? Nunca sentiu de corpo e alma de onde vem o alimento que nutre ele cada dia, né? E é muito fácil entender como que a sociedade está cada vez mais esquizofrênica, louca desse jeito, se a gente não sabe os fundamentos, não sabe a nossa origem, né? E a gente envolve tanta criança aqui que vem participar, a gente já recebeu milhares de escolas, a gente fez atividade aqui com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente trouxe todos os administradores regionais das cidades satélites de Brasília, apresentar o que é agrofloresta, o que é agricultura urbana, quais são os potenciais e tudo que isso envolve. Aqui a gente tem o tabaco, que eu plantei uma vez e agora ele vem espontaneamente
Eu tenho colhido sempre dele, produz muito aqui. A gente tem o hortelã-pimenta, o hortelã gordo, que é super medicinal também para bronquite e problemas respiratórios. Ó, eu vou lá então. É muito legal aqui quando a gente entra por ali, os passarinhos vão seguindo a gente, é muito massa. Aqui a gente está chegando numa área nova que a gente implantou em outubro e a gente chamou uma tobata para preparar o solo, que era um solo muito compactado. Então a tobata incorporou aqui o calcário, segundo recomendações, e depois a gente veio de enxada fazendo um design de canteiro todo em espiral. Os canteiros são todos redondos, acompanhando linhas circulares. Não tem nada reto. Foi muito bom o trabalho dessa tobata, que ajudou a gente bastante. A gente conseguiu plantar 10 vezes mais em um mesmo espaço de tempo. Quando estavam os canteiros todos já prontos, o pessoal chegou aqui com muita semente de abóbora. E o pessoal acabou botando semente de abóbora de metro em metro. E eu falei, nossa, isso é uma loucura. E realmente cresceu loucamente. Em menos de um mês estava assim, uma floresta de abóbora. A gente não conseguiu controlar elas, assim, por falta também de permanência aqui de trabalho. A gente fez um manejo semana passada e conseguiu eliminar o finalzinho da produção de abóbora, que na verdade todo mundo gostou. Produziu abóbora para todo mundo, tinha abóbora em casa. Foi muito legal esse mutirão aqui, chamei a companheirada do MST, desceu dos assentamentos para ajudar a gente. E a gente, depois que a tobata passou aqui, a gente foi meio no freestyle, criando aqui canteiros então circulares, com núcleos centrais, tentando fazer uma coisa bem orgânica. E uma coisa interessante que a gente passou é que todo mês o pessoal rastela as folhas que caem das árvores, juntavam um monte cheio de saco plástico e o lixão levava esses sacos cheios de matéria orgânica. E a gente tinha o hábito de trazer eles para cá, abrir e espalhar matéria orgânica. E a gente foi conversando com os porteiros, os pessoais que trabalham nos blocos, e a gente chegou a convencer eles. Hoje em dia eles não usam mais saco plástico, eles trazem, vocês podem ver ali no fundo, eles trazem a matéria orgânica aqui e despejam. E a gente vai distribuindo essas folhagens e até mesmo madeiras de árvores que foram cortadas aqui no bairro para o sistema. Aqui é porque lá dentro não dá muito para perceber, mas aqui vocês veem que a gente fez um canteiro elevado, não foi plantado nada, é mesmo para trabalhar com relevo. E fizemos um bacião aqui, uma barreira para água. Por quê? Aqui é um gramadão, tem mais ou menos 2 hectares no meio de Brasília, um gramado simplesmente, super compactado. A água chove aqui e descia de monte lá para a rua, causando enchente. E a gente vendo essa água saindo muito do sistema, a gente querendo acumular ela aqui. Então, a gente fez diversos baciões desses lá para cima, vindo da calçada, aqui para fora, lá para cima, para a gente reter, parar a água aqui dentro do sistema. Mas engraçado é o seguinte, com a quantidade de vida, de planta que a gente tem ali e matéria orgânica cobrindo aquele solo, esse solo poroso, eu vou te falar, eu nunca mais vi. Só no começo eu vi esses baciões encherem de água. Hoje em dia eles não enchem mais. Por quê? Porque o solo já está super permeável. Então a água nem corre mais, ela cai e infiltra. Tem que ser uma chuva muito forte mesmo para a água não percolar totalmente e acumular aqui nesses baciões. Mas são super importantes para a gente cumprir com esse papel ecológico desse ambiente aqui de não deixar a água correr e ir embora do sistema. Essa área aqui, a gente acabou fazendo uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente num evento chamado Virada do Cerrado. Então a gente plantou mudas. Na verdade, eles recomendaram a gente plantar de 5 em 5, só que a gente conseguiu plantar
mudas de 3 em 3, para completar essa área abaixo do gramadão que não tinha nada plantado. Então a gente plantou cerca de 300 mudas de 3 em 3 metros para fazer uma arborização aqui em volta da agrofloresta. Claro que aqui as formigas trabalham muito mais do que lá dentro. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um ingá de metro. Aqui a gente tem uma aroeira pimenteira bombando. Eu adoro colocar esses frutinhos dentro do azeite, deixar curtindo lá 15 dias. O azeite fica com um aroma muito gostoso. Temos mogno, temos o tamarindo, um xixá, outra aroeira pimenteira. E assim a gente foi plantando. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos. Espero que tenham gostado. Eu acredito que nós estamos vivendo em espaços de escassez, tanto na cidade quanto no campo. Escassez não só de alimentos, mas escassez de relações. E vamos sair da nossa casa, vamos se articular, vamos se organizar e vamos fazer acontecer, acreditando nesse futuro de abundância que é possível. Muito obrigado.